Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar um pouco sobre a última jornada. Vamos também abordar a estratégia contínua do Benfica de colocar lama na ventoinha. E vamos também projetar um pouco daquilo que possa ser o próximo fim de semana desportivo. Mas antes de mais, uma saudação especial por este ser 25 de Abril. 25 de Abril, dia da liberdade, dia da democracia, dia que mudou o país, dia que mudou o mundo desportivo em Portugal. Do 25 de Abril para cá, o nosso clube mudou radicalmente. Com a liberdade, com a democracia, com a queda do regime, o nosso clube passou a ter condições idênticas aos nossos adversários e é por isso que nós somos inequivocamente o clube da liberdade, o clube dos direitos e das oportunidades iguais para todos. Viva o 25 de Abril, viva o Futebol Clube do Porto. Entrando nos temas propriamente ditos de hoje, antes de mais, falar só um pouco sobre a última jornada. E a última jornada foi, porventura, o verdadeiro reflexo, o verdadeiro espelho daquilo que tem sido o campeonato. O Futebol Clube do Porto a ganhar com mérito, a ganhar com qualidade, a ganhar com personalidade, e o Benfica a ganhar de forma sofrível e com ajudas. Começando pelo Estádio do Dragão, eu diria que foi uma vitória ao Futebol Clube do Porto. Uma vitória de um grupo de trabalho que entrou determinado, focado no seu objetivo, empenhado naquilo que tinha para fazer e nas suas tarefas. Aos 17 minutos ou 16 minutos já ganhávamos 3-0 e nessa fase já praticamente o jogo estava quase resolvido. Afastaram-se alguns fantasmas que tinham vindo da quarta-feira anterior do estádio de Alvalade e onde os parasitas automaticamente quiseram tentar fazer aproveitamento dessa nossa eliminação da Taça de Portugal. Quiseram criar uma corrente de crítica às opções de Sérgio Conceição, quiseram depois inventar uma história sobre a ausência de Aboubakar dos convocados e desta forma quiseram criar a instabilidade. A instabilidade que eles procuram a toda a hora e a todo momento que aconteça no Futebol Clube do Porto, a instabilidade que eles procuram a toda a hora e a todo momento que existam nos adeptos e nesta simbiose perfeita entre equipa e adeptos. Mas a verdade é que nós todos sócios, adeptos, simpatizantes do Futebol Clube do Porto, temos dado a resposta cabal e temos dado a resposta que temos que dar. Proximidade à equipa, apoio, união completa. E isso é aquilo que eles já não focam. Não focam, por exemplo, o facto de, desde que há Estádio do Dragão, esta ser a maior média de espectadores no nosso estádio. Isso é aquilo que eles abafam. Isso é aquilo que eles tentam combater com estas histórias e com estas tentativas de divisões. Nós temos que estar alertas, porque isto vai continuar a ser assim e vai-se reforçar quanto maior ou quanto melhor sejam os nossos resultados. Eles vão tentar de tudo, eles já disseram claramente que isto ainda não acabou e conforme nós vimos na semana passada, de facto ainda não acabou. É que na Moreira, o Benfica conseguiu novamente vencer depois dos 90 minutos. Isto de vencer depois dos 90 minutos, não tem nada de mal, a não ser que o jogo já esteja ferido de morte, o que foi o caso no Estoril. Comecemos pelo início. O Benfica, desde o Benfica, o Futebol Clube do Porto, desencadeou um ataque cerrado ao Conselho de Arbitragem e ao presidente da sua comissão, José Fontelas Gomes. E a questão que se coloca é se essa pressão está ou não, de facto, a surtir efeito. Porquê é que foram agora rebuscar Gonçalo Martins, o afilhado do menino querido Nuno Cabral? Por que razão Gonçalo Martins, alguém que quem anda no futebol sabe perfeitamente como fez carreira, quem o levou ao colo até à primeira categoria, então vai-se nesta fase tão decisiva do campeonato buscar Gonçalo Martins para ser vídeo-árbitro de um jogo do Benfica? É que é tão óbvio, tão inequívoco, tão claro que Nuno Cabral, ou neste caso o afilhado de Nuno Cabral, teve a dor de barriga de mandar anular o golo do Estoril. Um golo em que a linha da Sport TV coloca o jogador em jogo. Um golo onde, por última análise, ele pode ter o nariz fora de jogo. Será que é o Pinóquio? Será que o jogador do Estoril era o Pinóquio? É que só assim é que algo está fora de jogo. E aquilo que se pergunta é uma coisa extremamente importante. Um vídeo-árbitro deve corrigir as decisões que foram tomadas em campo quando tem a certeza absoluta daquilo que está a fazer. Algum ser vivo tinha a certeza absoluta que o jogador do Estoril está fora de jogo. Mas, quem tomou a decisão? Quem tomou a decisão foi o árbitro auxiliar Ricardo Santos.
Ricardo Santos, é bom recordar, para que nós tenhamos a memória bem fresca, é árbitro auxiliar há muitos anos, acompanhou Pedro Proença nas grandes competições que Pedro Proença apitou. Final do Campeonato da Europa, final da Liga dos Campeões. E então corrige-se assim uma decisão de um árbitro auxiliar destes. Tivemos Gonçalo Martins, se calhar, no estrebuchar do morto. Tivemos Gonçalo Martins, se calhar, numa das últimas ajudas que podia dar ao seu clube de coração. É que eu não quero acreditar que efetivamente Gonçalo Martins se vai manter na primeira categoria. Este árbitro, depois da escandalosa arbitragem do Benfica Portimonense da primeira volta, em que é bom recordar, o Benfica perdia em casa e Gonçalo Martins assinou um penalti escandaloso a favor do Benfica e expulsou um jogador do Portimonense. Gonçalo Martins, a seguir, apitou a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, Aves Caldas. Outra arbitragem escandalosa, ao ponto de um penalti do tamanho de uma casa não ter sido assinalado a favor do Caldas, Gonçalo Martins depois ter acabado por admitir que tinha errado. E, portanto, este tipo de nomeações é que nos deixam surpreendidos e depois inquinam o campeonato. E, portanto, eu vou voltar a questionar. Será que a pressão que está a ser exercida pelo Benfica está a resultar? Atentemos noutra matéria. Nomeação para a meia-final Sporting Futebol Clube do Porto. Eu fiquei extremamente surpreendido com o facto de se reeditar a dupla Jorge Sousa-Hugo Miguel. A dupla Jorge Sousa-Hugo Miguel tinha estado no Futebol Clube do Porto Benfica da primeira volta, naquele famoso escândalo dos golos que foram anulados, do penalti não assinalado de corte com o braço de Luizão, e então é prudente reeditar esta dupla precisamente no Porto Sporting. Ou neste caso no Sporting Porto. Não é prudente. Mas a última jornada, ao nível das nomeações, também ficou marcada pelas estreias. No Dragão tivemos duas estreias. Tivemos João Pinheiro a apitar pela primeira vez o Futebol Clube do Porto para o campeonato e tivemos Rui Costa pela primeira vez a ser vídeo-árbitro do Futebol Clube do Porto. Rui Costa, que já não aparecia em jogos do nosso clube desde o famoso Aves Futebol Clube do Porto da primeira volta, em que não assinalou o penalti sobre Danilo no último minuto. Portanto, isto parece estar a ser estreias. Se estão a ser estreias, eu espero que ainda venham a existir estreias para vídeo-árbitros nos jogos que faltam do Benfica. Já mais à frente vamos falar disso, mas é bom que tenhamos presente uma situação. Há 8 árbitros que ainda não fizeram o papel de vídeo-árbitro em jogos do Benfica. 8. São 36% dos árbitros. E entre esses, curiosamente, estão lá Artur Soares Dias e Jorge Sousa, os 2 melhores árbitros portugueses. É estranho que em 31 jornadas Artur Soares Dias e Jorge Sousa nunca tenham sido vídeo-árbitros em jogos do Benfica. Agora, tudo isto vem porque o Benfica está a ser desnudado. O Benfica cada vez mais está a ficar exposto para toda a gente. Está a ser desmascarado este povo e este povo cada vez mais está à mostra e só não vê quem não quiser. No início defendiam que os e-mails que eram trazidos à colação eram de pessoas que não tinham ligações ao Benfica. Pedro Guerra, Nuno Cabral, Adão Mendes, diziam que isso nada tinha a ver com o Benfica. Depois, com Paulo Gonçalves, diziam que Paulo Gonçalves tinha atuado por conta e risco e que isto nada tinha a ver com o Benfica. E agora estes e-mails de Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD, também não têm nada a ver com o Benfica? Domingos Soares de Oliveira também fez coisas da sua cabeça em que ninguém sabia nada no Benfica? Não, isto não é verdade. E a sábado trouxe-nos à colação o tal suposto plano encarnado para dominar a sociedade portuguesa que foi apresentada numa reunião de quadros em 2012 e no qual Rui Gomes da Silva já validou esta informação dizendo que efetivamente isto era tudo verdade. É bom termos como presente que aquilo que se pretendia era controlar a Liga, mudando não só a sua sede, como o seu presidente. Condicionar juízes, deputados e autarcas através de ofertas. Escolher os treinadores para a formação da Federação Portuguesa de Futebol. Emprestar jogadores, condicionando dessa forma aos treinadores para controlar os clubes pequenos. E tudo isto com um simples objetivo. Tudo isto para retirar dividendos. A pergunta que se coloca é: isto teve algum efeito? Oh, meus amigos, vamos nos deixar de opiniões. Vamos a factos. No dia 9 de 10 de 2014, portanto 2 anos depois de ser apresentado este plano para controlar a sociedade portuguesa, Adão Mendes enviou um e-mail para Pedro Guerra em que dizia: o primeiro-ministro é um grande homem e um grande líder. Conheço as suas capacidades.
O Benfica manda mesmo e os outros já não mexem nada. Este era o e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra no dia 9 de outubro de 2014, ou seja, 2 anos depois de ser apresentado o plano. Mas não fica por aqui. A 14 de março de 2017, Tiago Pinto, o homem que era das modalidades, o homem que agora está sentado no banco do Benfica, na modalidade do futebol, escreveu um e-mail a dizer assim: continuar o trabalho na teia do poder que temos conseguido com instituições, clubes e imprensa, para que se possam somar pequenas vitórias em todos os campos. Empréstimos de jogadores, relações com federação, conselhos de arbitragem e afins. Estes são os factos. Os factos são estes. Um dizia que conhecia bem as capacidades do primeiro-ministro e que o Benfica manda mesmo e os outros já não mandam. O outro dizia que era preciso continuar o trabalho da teia de poder que já tinham conseguido com instituições, clubes e imprensa. Portanto, aquilo que Domingos Soares de Oliveira se referiu em 2012, aquilo que foi apresentado na tal reunião de quadros em 2012, está aqui demonstrado. E mais, é bom também que não nos esqueçamos da cartilha onde Carlos Janela pedia aos cartilhados e acéfalos benfiquistas para continuarem a não deixar passar a ideia de que o Benfica tinha deixado de mandar. Não, o Benfica mandava mesmo. Portanto, é esta a verdade. E então, perante aquilo que se está a demonstrar, perante aquilo que é óbvio, perante aquilo que é claro, o que é que faz o Benfica? A estratégia de sempre. Pega na lama, põe a lama dentro da ventoinha e carrega no botão. É que estando o Benfica em segundo lugar, faltando cada vez mais tempo para recuperar isso, estando do ponto de vista institucional o Benfica cada vez mais a ficar aos olhos de todos, o que é que o Benfica faz? 2 ataques. Faz um ataque institucional e faz um ataque desportivo. Do ponto de vista institucional, põe os seus recadeiros, telefona para o Afonso Melo: alô, Afonso Melo, Melinho, anda lá, pagamos-te para alguma coisa, tens a tua abença para alguma coisa. E põem o jornal ali a fazer a capa de que o DCAP está a investigar o Futebol Clube do Porto por uma teia para, como dizem eles, destruir a hegemonia do Benfica. Ora bem, um clube querer destruir a hegemonia do outro clube, eu acho que isso é normal. Agora, a badalhoquice que estes senhores fazem, aquilo que estes senhores fazem de tentar criar denúncias anónimas sobre tudo e mais alguma coisa, foi algo que nós alertamos aqui que ia recorrentemente acontecer até ao final do campeonato. Portanto, há mais uma denúncia anónima sobre isto, e aquilo que já não é denúncia anónima é mais uma areia para os olhos dos parolos, mais uma vez tentar distrair as atenções, mais uma vez retirar as atenções de tudo isto, e nesse entretanto o Benfica faz uma queixa onde pede 17,7 milhões de euros ao Futebol Clube do Porto pela divulgação de e-mails. E sobre este valor eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado porquê? Quando Jorge Jesus saiu do Sporting, saiu do Benfica para o Sporting, o Benfica pedia uma indemnização de 14 milhões de euros porque dizia que era 1 euro por cada benfiquista. Será que em um ano, em 2 anos, o Benfica aumentou 3,7 milhões de euros, 3,7 milhões de adeptos? Será que eles foram buscar os mortos? Será que eles estão a contar com os benfiquistas espalhados pelas antigas colónias que para dizerem Benfica só se lembram do Coluna e do Eusébio? É esta a minha preocupação, porque estes senhores são ridículos. Estes senhores continuam a utilizar esta estratégia com as denúncias anónimas simplesmente para distrair as atenções. E isto é do ponto de vista institucional. Depois, do ponto de vista desportivo, aquilo que era esperado. Perdem dentro de campo, são ajudados, mas perdem dentro de campo e depois vêm a tirar areia para os olhos. Estas denúncias anónimas, como que dizendo que Sérgio Conceição falou via Skype com o guarda-redes do Setúbal, falando de alegados encontros com jornalistas, com a SIC a pôr a classificação com o Benfica em primeiro lugar e o Futebol Clube do Porto em segundo. E eu vou-vos dizer uma coisa. Daqui até domingo, o que é que mais não virá? Daqui até domingo, o que intermediários teremos nós a tratar destes assuntos? É que tudo isto, como eu estou a dizer, nós já tínhamos previsto aqui. Se vocês forem ver os últimos episódios, eu já tinha dito
Vão regressar as denúncias anónimas. As denúncias anónimas pararam quando o Futebol Clube do Porto perdeu em Passos de Ferreira, depois de eles fazerem uma denúncia anónima sobre Quinhónias, e quando nós perdemos em Belém, depois de eles fazerem uma denúncia anónima a dizer que tinha havido dirigentes do Futebol Clube do Porto a falar com os jogadores do Belenenses. Como perdemos, como o Benfica passou para o primeiro lugar, pararam as denúncias anónimas. O Futebol Clube do Porto volta para o primeiro lugar, regressam as denúncias anónimas. Denúncias anónimas essas que depois são muito propaladas, são muito distribuídas, são muito faladas por quem? Por intermediários. Aquilo que nós esperamos que a Polícia Judiciária esteja atenta, são aos intermediários que andam a tratar disto com o "a verdade me enganas". É que havia, não sei se vocês se recordam, de um programa com o Hermano José que era "Com a verdade me enganas". E estes senhores "com a verdade me enganas". Eles querem colocar o ônus da atenção de um lado e, entretanto, têm os intermediários, e as palavras não são minhas, são de Paulo Futre, têm os intermediários a abordarem outros assuntos. Aliás, alguns desses intermediários, que sempre que alguém do Futebol Clube do Porto fala, vêm logo clamar por tudo e mais alguma coisa. É curioso que nunca comentaram o facto de Paulo Futre ter dito publicamente que havia intermediários para tratar de malas para ganhar. E é isso que nós esperamos, é que as malas que andem no Oceano Atlântico porventura se possam perder. Acredito que não, acredito que as malas possam chegar a bom porto, mas acredito também no mais importante de tudo, é num Futebol Clube do Porto a Porto. E se houver um Futebol Clube do Porto a Porto, nós vamos ganhar. Mas já lá vamos chegar. Antes disso, só dizer o seguinte. É importante, de uma vez por todas, que nós todos, adeptos do Futebol Clube do Porto, percebamos uma coisa fundamental. Eles vão fazer de tudo. E nós temos que estar alertas. Desculpem lá. Como se costuma dizer em linguagem popular, não podemos papar grupos. Se quisermos papar grupos, estamos tramados. Se quisermos papar grupos, sabem o que é que vai acontecer? Vão-nos roubar este campeonato, que eles vão fazer de tudo para nos roubarem este campeonato. Agora, aquilo que nós temos que perceber é uma coisa fundamental. Se o melhor ganhar, se aquele que trabalha mais ganhar, se aquele que mais se dedica a ganhar, se aquele que mais se esforça a ganhar, nós vamos ser felizes. E naturalmente que temos no próximo fim de semana um jogo fundamental nessa matéria. Temos um jogo fundamental onde temos que ter concentração máxima, onde temos que estar focados ao máximo, onde temos que ter orelhas moucas para tudo isto, porque é isso que eles querem distrair a nossa atenção, querem retirar o nosso foco, querem retirar a nossa concentração aos níveis máximos. E tudo vão fazer. Aliás, ainda tivemos aquele senhor que está a ser investigado pela Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, no programa de segunda-feira na TV 24, a dizer que já sabia que o Porto ia perder a liderança na Madeira. O que é que ele sabe? O que é que ele sabe que vai acontecer na Madeira? Como é que ele, a uma semana desse jogo, sabe que o Futebol Clube do Porto vai perder a liderança? Quer-nos contar alguma coisa? Ou tem falhas de memória? Ou simplesmente quer fazer o papel do parolo de tentar colocar pressão? Ele pressão coloca à mesa, porque qualquer pessoa que esteja sentada à mesa com ele sente-se pressionado a comer mais depressa do que ele, senão depois pode não haver comida que sobre. É a única pressão que ele consegue colocar. Portanto, ele das duas uma, ou é parolo, ou então quer-nos contar alguma coisa. Se nos quer contar alguma coisa, que aproveite e conte à PJ, porque a PJ se calhar queria que ele não tivesse tantas falhas de memória. Se calhar era isso que ele queria. Agora, é muito importante que nós percebamos que eles vão fazer de tudo e vão jogar com tudo, nomeadamente a continuação da pressão ao Conselho de Arbitragem. Temos que ter claro que a pressão vai ser total. E eu vou-vos dizer uma coisa. Eu acho da minha cabeça, que já sei qual é o árbitro que vai apitar na Madeira. E digo isto abertamente, sabem porquê? Porque hoje é quarta-feira, a nomeação ainda nem sequer está feita. Portanto, não tem problema nenhum, eu estou à vontade. E acho que a nomeação é óbvia, é clara, é nítida, porque naturalmente não vão ser nem Artur Soares Dias, nem Jorge Sousa, nem Hugo Miguel, e tudo isto pelas mais diferentes razões que basta ver os últimos jogos que apitaram. Acredito, por exemplo, que vai ser Carlos Xistra, o árbitro do Sporting Benfica. E como acredito nisso, acredito que o Conselho de Arbitragem vai querer colocar um árbitro internacional também na Madeira. E portanto, quando fazemos todas estas induções, chegamos de forma relativamente simples a quem será o árbitro do Marítimo Futebol Clube do Porto. Ou a quem eu acho que será o árbitro do Marítimo Futebol Clube do Porto. E se for quem eu estou a pensar, não sei se é uma boa escolha, se é uma má escolha, não acredito que nos vá beneficiar em nada, nem nós queremos. Agora, aquilo que nós queremos
é que os árbitros que querem, em particular aqueles que querem fazer carreira, tenham noção que os olhos estão todos atentos, que os olhos estão todos colocados neles. E, portanto, os árbitros que andam em formações no Dubai, que andam em formações com o IFAB, têm naturalmente responsabilidades acrescidas em fazer boas arbitragens. E eu acredito que nós vamos ter uma boa arbitragem no Marítimo Futebol Clube do Porto. E uma boa arbitragem não é se o Marítimo marcar um golo anular. Porque se o Marítimo marcar um golo, o Futebol Clube do Porto tem é que marcar 2. Uma boa arbitragem é se o Futebol Clube do Porto tiver uma grande penalidade a seu favor, a mesma ser assinalada. Se nós tivermos adversários a darem alguma cotovelada, têm que ser expulsos. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde queremos recordar que o Benfica ainda não teve Jorge Sousa e Artur Soares Dias como vídeo-árbitros. Esperemos que alguma coisa aconteça nestes 3 últimos jogos. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.